Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Mais um devocional e motivacional nessa manhã. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 6, no versículo de número 33, que diz da seguinte maneira: Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Em outra tradução, buscai primeiramente o reino dos céus. Buscai em primeiro ou em primeiríssimo lugar o reino dos céus. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus falando sobre a ansiosa solicitude pela nossa vida do ser humano. O ser humano, ele vive muitas das vezes para trabalhar e trabalha para viver, com o intuito, muitas das vezes, de comer, de vestir. Preocupa-se ao máximo com o que ele vai comer, com o que ele vai vestir, com a sua família, como é que ele vai andar, como que ele vai se portar. Existem uns que desde cedo dedicam a sua vida todinha, se esforçam, labutam por demais, se cansam, querendo coisas terrenas. Muitas das vezes eu não acho isso errado. Vemos agora muitos atletas que às vezes treinavam 15 horas por dia ou mais para conseguir uma medalha, para conseguir o seu intuito, para conseguir o recorde. Jovens estudam, largam a sua vida, largam de se divertir, largam de tudo, deixam muitas coisas para trás para angariar uma profissão, para passar no vestibular, para passar no estudo, para estudar e ser alguém na vida. Não estou dizendo que isso é errado também. Mas o homem ansioso, ele muitas das vezes, ele se afasta de Deus e das coisas de Deus. Jesus ensina que Deus sabe que a gente precisa de tudo isso, que a gente precisa de comer, de beber, de vestir, de andar nesse mundo. Nessa vida efêmera e fugaz, a gente tem que fazer alguma coisa, tem que ter uma profissão para justamente ter o que dar de comer aos nossos filhos, à nossa parentela. Ter alguma coisa para você fazer na vida. Deus sabe que a gente precisa disso. E Ele está pronto para nos dar. E Ele diz aqui que se a gente buscar em primeiro lugar as coisas dos céus, o reino dos céus e a sua justiça. É que muito ser humano não entende. Deixa para trás as coisas de Deus, deixa para trás o próprio Deus, deixa para trás o próprio Filho de Deus e se embrena nas coisas desse mundo, ficando ansioso, solicito, muitas das vezes levando até uma depressão, porque quando não consegue tal coisa, fica deprimido, e às vezes o grau máximo de depressão leva até esse paciente, essa pessoa a tentar o suicídio, que é considerado o grau máximo da depressão. A tentativa suicida, o pensamento suicida. E assim caminha a humanidade. E Jesus, no Sermão da Montanha, diz: para que a gente fica ansioso por isso ou por aquilo? Deus sabe que a gente precisa disso. Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai Todo-Poderoso e sabe que a gente precisa disso. Mas Ele nos exorta a buscar e procurar em primeiríssimo lugar o reino dos céus e a sua justiça. O reino dos céus significa procurar a Deus, render graças a Deus, viver uma vida com Deus, ter uma intimidade com Deus e a justiça de Deus, ser íntimo de Deus em oração, ser íntimo de Deus em louvor, ser íntimo de Deus em viver para Deus, viver para Cristo. O apóstolo Paulo dizia que o viver para ele era Cristo e o resto, até o morrer, era tudo ganho. Então pense nisso, meu amigo. Viva para Deus. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Buscar em primeiro lugar as coisas de Deus. Buscar em primeiro lugar o perdão de Deus, a justificação de Deus. Crer em Deus para que o ser humano possa ser redimido dos seus pecados e da sua vida e ter uma nova vida com Deus.
E Ele te garante aqui que o resto, Ele sabe que tu precisa. E Ele com certeza te dará. Porque diz a própria palavra que o justo nunca mendigará o pão. E nunca passará fome ou necessidade. Pense nisso. Jesus te ama. Busque em primeiro lugar Cristo e a Deus em tua vida. E o resto, tudo Ele te dará. Pense nisso. Jesus te ama.